Então, tem um professor que eu recebi a notícia pelo Facebook que ele morreu hoje. Professor Anevan, do Colégio Arnaldo Busato, de Pinhais. Então, ele é muito querido, parece que tem muitas manifestações que estão fazendo o pessoal lá da escola, até o Batatinha, um professor de biologia que era da nossa época, que é um amigo nosso, que cresceu com a gente, trabalhei junto, que ele é professor de biologia hoje, que compartilhou e parece que ele conheceu o professor Anevan também, do colégio, que ele faleceu de Covid-19. Então, eu tô aqui. Essa é a Jane, minha esposa querida. Ai, Ricardo. Toda granhuda, que eu sei que falam em espanhol. Descabelada. E esse professor foi um dos professores que mais marcou a minha vida, porque ele era um professor muito gente boa e ele fez um negócio muito louco. Ele marcou uma viagem para nós, quando ele era professor de biologia, sei lá que ano, eu tinha 14, 15 anos, foi uns 20 anos disso já. E ele marcou uma visita no ML. E resumindo a história, a gente marcou o dia, a hora, chegamos bem cedo no colégio, esperamos o professor Anevan, e professor Anevan, e professor Anevan, quem disse que o professor Anevan aparecia? Não aparecia. Aí os piá foram chamar ele lá na casa dele, e chegou um colega nosso da sala, uns colegas falando, cara, eu tava vindo de ônibus e teve um motociclista que tava entregando jornal, e ele se acidentou de moto, e contando assim, e a piazada tudo esperando, o pessoal da escola, os meninos, as meninas, tudo ali esperando, né? Aí chegou o professor Anevan, tinha dormido, acho que tinha esquecido, não sei, eu sei que tinha dormido, bateram na casa dele, até o professor Anevan acordar, e o professor Anevan foi lá, pegou a gente, ele levou a gente no ML de Curitiba, e no ML de Curitiba, eu não sei se eles tinham avisado, eu sei que chegamos lá e tinha um dos médicos legistas bem gente boa lá, que eles têm um museuzinho, que tem um cara mumificado lá, que levou um facão, órgãos de pessoas que fumavam, fetos de pessoas de mulheres grávidas que usaram drogas. Eu sei que foi bem interessante a visita, assim, e nós entramos numa sala que tinha um corpo de uma mulher que estava em decomposição, parecia que tinha pegado fogo, um cheiro horrível, impregnou na roupa. Eles deixaram a gente entrar onde estavam os mortos, lá dentro mesmo, dentro da sala do ML, com o professor. E o que foi interessante? A gente chegou lá dentro da sala do ML, e o cara que tinha morrido, um loiro cabeludo, que tinha morrido, tinha sofrido um acidente lá no Plantacar, não era Plantacar, ele era o Perneta, entregando o jornal, tava lá estendido, pelado na mesa o corpo dele tava lá. Nesse dia a gente aprendeu que os testículos dos homens, quando é um cadáver, eles incham e ficam tipo meio duro. E tinha várias pessoas, tinha mulheres lá também, e outras pessoas, mas esse cara tinha umas 3 ou 4 corpos lá, e esse era um dos corpos que tava, desse rapaz que tinha morrido. Aí o professor Anevan viu lá, mostrou pra gente, a gente saiu, e foi muito bom. Foi tipo, eu jogava aquele videogame Resident Evil na época, eu tive pesadelo acho que uns 3 dias com zumbi que acordava dentro daquele ML. E foi assim, praticamente a única coisa ali no Arnaldo Busato, que uma ou duas coisas quando eu estudei ali que realmente marcou e fez a gente aprender alguma coisa diferente. Não só de parte de biologia, mas parte de vida, não uso de drogas, por as coisas que podiam acontecer com seus órgãos, não uso de... o cara que estava lá mumificado no ML tinha sofrido uma foiçada do lado por estar brigando na rua, e ver realmente uma parte da biologia como real, na verdade, dentro de um ML. Acho que não tinha uma coisa mais chocante do que isso para uma piazada de uns 15 anos, na época que não tinha internet, não tinha nada.
Tá, anos depois, eu tava já com uns 20 e tantos anos, e eu voltei pro Arnaldo, e eu levei umas muamba lá para uns professores, que eu morava nos Estados Unidos já e tinha descido lá, fui lá entregar umas coisas e mostrar algumas coisas pros professores, e conversei com o professor a Nevan lá. E ele começou a falar, a gente conversou e eu falei pra ele dessa história. E ele falou assim, eu me lembro que foi uma das poucas vezes que a gente foi. E ele me contou uma história ainda muito mais louca. Que o cara que tinha morrido lá era um amigo que ele conhecia. Eu não lembro direito a história. Eu sei que era uma pessoa próxima dele que ele conhecia em vida, que ele não tinha reconhecido. Então, foi uma história assim meio... Foi coincidência. Primeiro, tinha umas 4 corpos lá no ML quando a gente chegou. De toda a região de Curitiba. Os piá viram o cara lá no acidente. Aí, o coincidência é a gente ir no ML no mesmo dia e depois, anos depois, descobrir que o presidente Anevan, o professor Anevan conhecia ele, né? O rapaz. Então, eu não sei como... Não sei, eu não conheci muito ele no lado pessoal. Mas eu sei que ele foi pra nós ali, pra mim, pelo menos, uma pessoa que ele fez a diferença dentro do trabalho dele. Eu sei que o professor Anevan depois foi diretor e sempre foi uma pessoa muito boa e para nós ali do colégio e mais uma pessoa boa que a gente recebeu a notícia que morreu com Covid. E meu pai faleceu no mês passado também com Covid. E vamos ver até onde que vai essas coisas. Esse vírus vai passar. Parece que tá morrendo um monte de gente, de tudo quanto é lado. Eu nunca tinha visto isso. Mas, sei lá, eu acho que o exemplo maior que o professor Anevan deixou pra mim foi esse, de só fazer o melhor onde você tá. Pode ser numa escola pública, como é o Arnaldo, e fazer diferença, fazer uma coisa boa. Vai deixar saudade para muita gente. E eu tenho certeza que hoje já começaram lá. Eu vi lá as manifestações, as flores lá na frente do Arnaldo. E com certeza vai deixar saudade. Conhecia essa história? Não conhecia. Amor. Tchau. Tchau, gente.